Jamais pensei que ao ouvir aquele último insulto, minha vida inteira se partiria em 1000 pedaços. Mas foi exatamente naquele momento de maior humilhação que descobri uma força que nem eu sabia que existia dentro de mim. O cheiro penetrante de terra seca e o silêncio ensurdecedor que se seguiu ao ranger dos pneus do carro de Ricardo marcaram o fim de uma era. A brisa da tarde, antes suave e cheia de promessas, agora entrava pelas frestas da velha casa, trazendo consigo o eco de palavras cruéis, cada uma como uma adaga gelada no meu coração. O meu mundo, construído com sonhos e esforços partilhados, desmoronava-se num instante, deixando-me sozinha perante a vastidão de um futuro incerto. Mas 5 anos depois, aquela mulher humilhada, que mal conseguia manter-se de pé, faria com que o mesmo homem que a abandonou chorasse perante a magnitude do seu renascimento. Movimentava-me pela cozinha com a familiaridade de quem habita o seu próprio universo. O aroma aguçado das lentilhas, com seu toque de cominhos e folhas de louro, enchia o espaço, prometendo um calor reconfortante que a minha alma precisava com urgência. As mirras moas, ágeis e experientes, picavam um punhado de coentros frescos enquanto a minha mente divagava entre as recordações dos primeiros anos de casamento com Ricardo. Tínhamos chegado àquela quinta, o esquecimento, com a ilusão de converter a terra árida num pomar e o celeiro em ruínas no coração de um próspero negócio agrícola. Eu tinha acreditado com uma fé inabalável em cada palavra, em cada promessa que ele me sussurrou sob a lua daqueles primeiros dias. Tinha 32 anos e pensava que a vida apenas começava a desdobrar os seus melhores capítulos. Ultimamente, porém, a brisa da felicidade tinha roça e tornado num vento gélido. Ricardo passava mais tempo na aldeia, na cidade, em qualquer lugar que não fosse a nossa casa. As desculpas eram cada vez mais elaboradas e menos credíveis. O meu olhar, que antes refletia a luz da esperança, agora nublava-se com a sombra da preocupação. Uma nuvem densa e pesada que ameaçava descarregar uma tempestade. Hoje, porém, havia uma estranha quietude no ar. Uma calma tensa que me arrepiava a pele. Ricardo tinha dito que regressaria para o jantar, algo que não fazia há semanas. E eu, apesar da pontada de ansiedade, tinha acendido o velho fogão com um lampejo de esperança. Talvez, só talvez, tudo voltasse a ser como antes. O som de um motor, desta vez diferente do habitual, rompeu o silêncio da tarde. Não era o traquetear conhecido da carrinha de Ricardo, mas um motor mais novo, mais potente. Deixei cair a faca sobre a tábua de madeira. O golpe seco ressoou na cozinha. O coração baixou-me como um tambor de guerra, um presságio funesto que me contraía o peito. Sequei as mãos no avental e caminhei com passos lentos e trêmulos em direção à porta principal da casa. A luz do entardecer tingia o pátio de um laranja avermelhado, projetando sombras alongadas e distorcidas das velhas árvores. Um automóvel reluzente, de um vermelho vibrante que parecia gritar extravagância, estava estacionado mesmo em frente à entrada. Dele desceu Ricardo com um sorriso que eu não reconhecia. Um sorriso amplo e falso. Ao seu lado, uma mulher jovem, não mais de 25 anos, vestida com roupas justas e joias que cintilavam sob o sol moribundo, ajustava um chapéu de aba larga. O seu cabelo loiro caía em cascata sobre os ombros e os seus olhos, pintados com uma audácia que eu nunca me teria permitido, percorriam a modesta habitação com uma expressão de desdém mal disfarçada. O meu mundo parou. O cheiro a lentilhas tornou-se inaciabundo. O calor do fogão insuportável. Senti como o chão desaparecia sob os meus pés enquanto uma pontada de dor aguda me atravessava o peito. Ricardo, ao ver-me, franziu o sobrolho, como se a minha presença fosse um incômodo inesperado. Elara, disse Ricardo, a sua voz desprovida da cálides que outrora me tinha dedicado. O que fazes aí parada como uma estátua? Entra. Mas ele não me convidava a entrar na casa que eu tinha cuidado com tanto esmero. Convidava-me a ser testemunha da minha própria humilhação. A jovem ao seu lado desatou a rir. Um riso agudo e superficial, que rasgou o ar como um cristal partido. Senti os olhares dos poucos vizinhos que se encontravam no campo, a trabalhar a terra ou a recolher água do poço comunitário. Os olhares eram de surpresa, de pena, de mexerico silencioso. As minhas faces coraram, não de vergonha por mim mesma, mas pela crueldade exposta do meu marido. Quem é ela, Ricardo? Perguntei,
A voz apenas um sussurro que se quebrou no final. As minhas mãos tremiam, incapazes de esconder o tremor que me invadia o corpo. Ricardo suspirou com impaciência, como se eu fosse uma criança incomodativa. Aproximou-se, mas não para me consolar, mas para me sussurrar ao ouvido com uma frieza que me gelou até os ossos. Ela é a dona do meu futuro, Elara, e tu és parte do meu passado. Um passado que preciso deixar para trás para avançar. Depois virou-se para a jovem que observava a cena com um sorriso malicioso. Meu amor, esta é Elara, a minha antiga empregada doméstica, digamos. Já não é necessária. A frase antiga empregada doméstica gravou-se na minha mente com um ferro em brasa. Empregada. Depois de 10 anos de casamento, de construir um lar, de sonhar juntos, os meus olhos encheram-se de lágrimas, mas recusei-me a deixá-las cair. Não diante deles, não diante daquela mulher que me olhava com desprezo. Empregada, consegui dizer, a voz carregada de incredulidade e dor. Ricardo, sua tua esposa. A jovem loira soltou outra gargalhada, desta vez mais alta, e aproximou-se de Ricardo, envolvendo o seu braço à volta do dele, como se marcasse o seu território. Que engraçado. A tua esposa. Mas se mal tem 2 galinhas e um celeiro a cair aos pedaços, o meu Ricardo precisa de uma mulher à sua altura, que saiba de negócios, de investimentos, não de guisados e galinhas. A gargalhada da jovem ressoou no pátio, amplificada pelo silêncio dos vizinhos, que agora observavam abertamente as suas ferramentas no chão, os seus rostos marcados pela comoção. As minhas lágrimas finalmente transbordaram, caindo pelas minhas faces num torrente silencioso. Mas desta vez não eram apenas lágrimas de dor, mas de uma humilhação tão profunda que me queimava a alma. Ricardo olhou-me com uma expressão de absoluto desprezo. Os olhos que antes me tinham olhado com amor agora estavam vazios e frios. És uma inútil, Elara. Este lugar morto é tudo o que mereces. Não serves para nada mais do que cuidar de um par de animais e cozinhar guisados ranços. Este celeiro em ruínas é o reflexo do que és, um fracasso. Aproximou-se da porta da casa que eu tinha mantido impoluta e abriu-a de par em par. Depois, com um gesto brusco, apontou para o celeiro. Uma estrutura de madeira velha e tetos perfurados, que se erguia tristemente a uns 50 metros da casa principal. Volta para o teu galinheiro, Elara, porque esse é o teu lugar. Não serves para mais. Esta quinta precisa de uma mulher a sério, não de uma sombra como tu. As palavras de Ricardo golpearam-me com a força de um vendaval, roubando-me o fôlego. Volta para o teu galinheiro, porque esse é o teu lugar. A frase repetiu-se na minha mente, uma e outra vez. Um eco cruel que ressoava no vazio do meu coração. Senti que o ar me escapava dos pulmões, que o mundo inteiro se encolhia à minha volta. Caí de joelhos no pó do pátio, as minhas mãos a cobrir o meu rosto, envergonhada, destroçada. Os soluços, antes silenciosos, agora eram audíveis, dilacerantes. Ricardo, impassível, agachou-se e pegou na pequena mala de pano que eu tinha deixado no corredor, com algumas mudas de roupa e alguns pertences pessoais. Atirou-a sem contemplações para a lama, mesmo ao lado de onde eu estava ajoelhada. Recolhe as tuas misérias e vai-te embora agora. Não tenho tempo para os teus dramas. Esta é a minha casa e a minha nova vida não te inclui. A jovem loira, com um ar de superioridade, deu-me um pontapé suave no ombro com a ponta do seu sapato brilhante. Ora, que cena mais patética. Não te preocupes, Ricardo. Eu encarrego-me de que esta casa recupere o seu esplendor e de que não fique nem rastro do seu cheiro. A pobreza alavantai a vista, os meus olhos inchados e vermelhos. E olhei para Ricardo. Não havia nenhum vestígio de arrependimento, nem uma pitada de piedade no seu olhar, apenas desdém. E nesse momento, uma faísca, pequena e débil ao princípio acendeu-se no mais profundo do meu ser. Uma faísca de indignação, de raiva, de uma determinação que ainda não sabia que possuía. Ele não me veria desmoronar. Não, com um esforço sobre-humano, pus-me de pé. As minhas pernas ainda tremiam, mas a minha mandíbula tensou-se. Aproximei-me da mala lavantaia da lama e sacudi-a com lentidão. Os meus olhos fixaram-se em Ricardo, depois na jovem e, finalmente, na casa que tinha sido minha, que tinha amado com cada fibra do meu ser. Não te preocupes, Ricardo, disse eu.
a voz ainda trêmula, mas com uma nova força que me surpreendeu até a mim mesma. Não me verás mais, mas recorda as minhas palavras. Este celeiro em ruínas que dizes que mereço será o lugar onde construirei algo que jamais poderás sequer imaginar. E tu arrepender-te-ás deste dia. Com essas palavras que soaram mais como uma profecia do que como uma ameaça, dei meia volta, ignorei as gargalhadas do casal, os olhares curiosos dos vizinhos. Caminhei com a pouca dignidade que me restava, não em direção ao caminho poeirento que levava à aldeia, mas diretamente para o celeiro. O mesmo celeiro que Ricardo tinha usado para me humilhar, o mesmo que me tinha dito que era o meu destino. Ao chegar ao celeiro, o cheiro a abandono envolveu-me. A madeira podre, o pó acumulado, o teto a desmoronar-se, tudo falava de desolação. Havia um buraco enorme no teto por onde se infiltrava a luz da lua, e o chão de terra estava coberto de escombros e teias de aranha. O vento assobiava através das tábuas partidas, um lamento fantasmagórico que parecia acompanhar a minha própria dor. Deixei a mala num canto relativamente seco, perto de uma parede que ainda se mantinha de pé. Sentei-me sobre um fardo de feno velho e poeirento, o único assento disponível, e encolhe-me, tentando proteger-me do frio que se infiltrava por cada fenda. As lágrimas que tinha contido diante de Ricardo agora fluíam livremente, incontroláveis. O sabor amargo da derrota enchia minha boca, misturado com o sabor salgado das minhas próprias lágrimas. Como tinha chegado a isto? Como podia um homem que tinha jurado amar-me até o último dos seus dias trair-me com tanta crueldade? As palavras de Ricardo repicharam-se na minha mente uma e outra vez. Inútil, fracasso, galinheiro. O meu coração doía com uma intensidade física, como se um punho invisível o estivesse a esmagar sem piedade. A noite caiu por completo, submergindo-me numa escuridão densa, apenas quebrada pela luz da lua que se filtrava pelo buraco do teto, projetando padrões mutáveis no chão. O frio intensificou-se. Abracei-me a mim mesma, procurando consolo no calor do meu próprio corpo. Mas o frio era interno. Um frio da alma que nenhum cobertor poderia aliviar. A fome começou a rugir no meu estômago, mas a ideia de comer era nauseante. Só queria desaparecer, que a terra me engolisse e me libertasse de tanta dor. Recordei os sonhos que tinha tido para aquele celeiro, os planos para criar galinhas poedeiras, para armazenar as colheitas que juntos faríamos brotar da terra. Agora tudo era um ninho de ruínas, um símbolo da minha própria desolação. Enquanto as horas passavam e o cansaço extremo começava a vencer-me, fechei os olhos, mas o sono não chegava. Cada vez que tentava adormecer, as imagens de Ricardo e da loira, as gargalhadas cruéis e as palavras hirtas assaltavam a minha mente. Sentia-me pequena, insignificante, exatamente como Ricardo queria que me sentisse. Mas enquanto o frio da noite se intensificava e o vento uivava através dos buracos, algo dentro de mim começou a mudar. Aquele celeiro, aquele lugar de humilhação, não seria a minha tumba. Não seria o final. Seria o princípio. Volta para o teu galinheiro, tinha dito Ricardo. Volta para o teu galinheiro. E tinha-me atirado para aquele monte de madeira e pó. Mas aquele celeiro era meu, não dele. E se ele pensava que era inútil, eu demonstraria o contrário. Se ele acreditava que aquele lugar era um fracasso, eu transformá-lo-ia na minha maior vitória. A raiva, antes um sentimento paralisante, começou a transformar-se numa energia, numa força que nunca tinha sentido. Os meus punhos cerraram-se, as minhas unhas craveram-se na palma das minhas mãos. Mas não sentia dor, apenas a determinação. Naquela noite, sob o céu estrelado que espreitava pelo teto partido, tomei uma decisão. Não me renderia. Não me deixaria vencer. Ricardo tinha me deixado com um celeiro em ruína, sim, mas não me tinha deixado sem espírito. Não me tinha deixado sem memória e, acima de tudo, não me tinha deixado sem a capacidade de sonhar e de lutar. Prometi a mim mesma que aquele celeiro, aquele galinheiro que me tinham atribuído como o meu único lugar, se converteria num testemunho da minha força, da minha resiliência. A primeira luz da madrugada infiltrou-se pelo buraco do teto, pintando o chão de terra com um suave brilho dourado. Levantai-me, o meu corpo dorido e entorpecido,
mas com uma nova luz nos meus olhos. Uma luz que não tinha estado ali na noite anterior. Já não havia lágrimas, apenas um olhar férreo, uma resolução inabalável. Ricardo queria que eu morresse no esquecimento, mas eu renasceria. Acordei com um corpo entorpecido e a boca seca. O frio da noite tinha-me gelado até aos ossos, e cada músculo protestava ao mínimo movimento. A luz da madrugada infiltrava-se pelo enorme buraco do teto, pintando o chão de terra com um suave brilho dourado que pela primeira vez não me pareceu desolador, mas uma tela para um novo dia. Não havia lágrimas nos meus olhos, apenas uma secura que me escocava, mas também uma nova luz. Uma luz férrea, uma resolução inabalável. Ricardo queria que eu morresse no esquecimento, que o celeiro fosse a minha tumba, mas eu renasceria. Pus-me de pé, as minhas pernas tremiam um pouco, mas mantive-me firme. O cheiro a abandono era opressivo, uma mistura de madeira podre, umidade e pó antigo. O celeiro, um esqueleto do que outrora fora Rossei, como um monumento à minha humilhação. As paredes de tábuas carcomidas pelo tempo tinham fendas por onde o vento se infiltrava sem piedade. O teto, na sua maior parte desprendido, expunha o interior à intempérie. Montes de escombros, pedaços de madeira partida e teias de aranha cobriam o chão de terra, fazendo com que cada passo fosse uma pequena odisseia. De um lado, um velho arado, enferrujado, e algumas ferramentas partidas jaziam esquecidos, cobertos por uma densa camada de pó. Este era o galinheiro ao qual Ricardo me tinha desterrado, o lugar morto que eu merecia. O meu estômago rugiu, relembrando-me da urgência mais básica. Não tinha comido nada desde a tarde anterior, e a sede raspava minha garganta. A mala, a minha única posse aos meus pés, continha apenas 2 mudas de roupa, uma escova de dentes e uma pequena fotografia dos meus pais. Nada de dinheiro, nada de comida. A realidade golpeou-me com a força de um martelo. Não podia ficar ali à espera que a ajuda caísse do céu. Tinha de lutar. A primeira tarefa era encontrar água. Recordei um velho poço a uns 100 metros da casa principal que Ricardo considerava seco e inútil, mas que eu tinha visto com um pouco de água no fundo em épocas de chuva. Com passos decididos dirigi-me para lá. O sol começava a despontar com força, prometendo um dia quente. O pó levantava-se sob os meus pés e o ar era pesado, seco, mas concentrei-me no meu objetivo. Ao chegar ao poço, um alívio imenso invadiu-me. Embora o nível fosse baixo, havia uma poça de água estagnada no fundo, turva, mas água enfim. Não havia balde, nem corda. Então adiorrei-me. Estendi a minha mão trêmula e recolhi um pouco de água nas minhas palmas, levando à boca. O sabor era terroso, ligeiramente metálico, mas foi o líquido mais doce que alguma vez tinha provado. Bebi várias vezes, saciando a sede mais premente. Depois lavei o rosto, sentindo como a água fresca aliviava o ardor dos meus olhos inchados. Agora, a comida, a quinta, o esquecimento, era vasta, mas Ricardo tinha negligenciado a maior parte. Apenas algumas árvores de fruto velhas mantinham-se de pé, e uma pequena horta que eu tinha cuidado com esmero, mas que agora certamente estaria murcha. Decidi explorar os arredores do celeiro. Talvez encontrasse algumas bagas silvestres ou alguma erva comestível. Caminhei com cautela, os meus olhos esquadrinhavam o chão, procurando qualquer sinal de vida. O sol começava a queimar a minha pele, e o suor empapava minha testa. Depois de quase 1 hora de busca infrutífera, o desespero começou a roer-me de novo. Apenas encontrei algumas ervas secas e um par de amoras murchas que mal me tiraram a fome. A frase de Ricardo ressoou na minha mente. És uma inútil, Elara. Este lugar morto é tudo o que mereces. A raiva voltou fria e pungente. Não era inútil. Não merecia isto. Regressei ao celeiro exausta. A mala continuava ali, uma pequena recordação de tudo o que tinha perdido. Sentei-me de novo no fardo de feno, a minha mente a girar em busca de uma solução. Tinha de fazer algo, qualquer coisa. Pensei nas minhas habilidades: cozinhar, cuidar da casa, tecer, remendar, coisas do esposa, coisas de empregada, como tinha dito Ricardo. Mas talvez, só talvez, essas coisas pudessem salvar-me. Olhei para as tábuas partidas do celeiro, as ferramentas enferrujadas. Precisava de dinheiro para começar. Pouco, muito pouco. Mas como consegui-lo? Não podia pedir esmola. O meu orgulho
impedia-me. Tinha de oferecer algo, vender algo, mas não tinha nada. Um pensamento fugaz assaltou-me. Num dos cantos do celeiro, perto da parede mais estável, tinha visto um monte de velhos sacos de juta, esquecidos há anos. Talvez pudesse usá-los. Levantei-me com energia renovada, a fome momentaneamente esquecida, perante a faísca de uma ideia. Aproximei-me do monte. Os sacos estavam sujos e roídos em alguns lugares, mas vários deles ainda conservavam uma integridade decente. Eram ásperos ao toque e cheiravam a pó e terra velha, mas eram material. Horas depois, sob a tênue luz que se infiltrava pelo buraco do teto, estava sentada, uma pequena faca enferrujada na mão, a cortar com cuidado os sacos de juta. Os meus dedos, ágeis e habituados à costura fina, trabalhavam com uma precisão surpreendente apesar do cansaço. Estava a fazer pequenas bolsas rudimentares ao princípio, mas que a cada tentativa melhoravam. Poderiam servir para o mercado, para levar ervas ou até como pequenas carteiras. Era uma ideia descabida, quase infantil, mas era um início, uma forma de usar as minhas mãos, de não depender de ninguém. A noite voltou a cair, enrolada num dos sacos para me proteger do frio. Finalmente consegui adormecer, exausta, mas com uma pequena faísca de esperança. Ao amanhecer do terceiro dia, já tinha terminado 4 pequenas bolsas, cada uma com um cordel improvisado. Eram toscas, mas funcionais. As minhas mãos estavam avermelhadas e com algumas bolhas, mas a satisfação de ter criado algo, por insignificante que fosse, era imensa. Tinha de ir à aldeia, vendê-las. A caminhada até a aldeia era de uns 3 quilômetros. Sentia-me fraca, mas a determinação impelia-me. Levava as bolsas cuidadosamente dobradas na minha mala, debaixo da minha roupa. Não queria chamar a atenção. Não queria que ninguém me visse. A mulher de Ricardo, a inútil, a vender bugigangas. O sol já estava alto quando cheguei aos arredores da aldeia. O aroma a pão acabado de cozer e a café quente chegou-me, fazendo o meu estômago rugir com uma intensidade dolorosa. Desviei o olhar. Dirigi-me ao pequeno mercado, um lugar fervilhante e cheio de vida. Vendedores gritavam as suas ofertas. O cheiro a frutas frescas misturava-se com o de especiarias e carnes. Senti-me pequena e invisível, uma estranha num lugar que outrora tinha sido familiar. Procurei um canto discreto, perto de uma banca de ervas medicinais, onde a afluência de pessoas não era tão grande. Desdobre uma das minhas bolsas e coloco-a com timidez no chão à minha frente. Passaram minutos que pareceram horas. As pessoas passavam ao meu lado, ignorando-me completamente. Sentia os olhares curiosos de alguns, a pena de outros e o desdém de uns poucos. Queria que a terra me engolisse, queria fugir. Mas as palavras de Ricardo voltaram. Volta para o teu galinheiro, porque esse é o teu lugar. Não serves para mais, não regressaria ao celeiro em ruínas sem ter lutado. Uma mulher de pele curtida pelo sol e olhos bondosos, que vendia molhos de ervas aromáticas e pequenas figuras de barro, observou-me com atenção. Chamava-se Dona Helena e era conhecida na aldeia pela sua sabedoria e o seu coração generoso. "O que vendes, menina?" perguntou Dona Helena, a sua voz suave, mas com uma calidez que eu não tinha ouvido há dias. Levantei a vista, os meus olhos encontraram-se com os da ânsia. Senti a garganta seca, mas obriguei-me a falar. "Pequenas bolsas, senhora. De juta, para o que quiser." Dona Helena agachou-se com dificuldade e pegou numa das bolsas, examinando-a com cuidado. Os seus dedos ásperos percorreram o tecido grosseiro. "São fortes e bem feitas. Fizeste-as tu?" Assenti, uma faísca de esperança a acender-se no meu peito. "Sim, senhora, com retalhos que encontrei." Dona Helena sorriu. Um sorriso genuíno, sem vestígio de troça ou pena. "Tens boas mãos, menina. Quanto custa esta?" Hesitei. Não tinha pensado no preço. 5 pesos, senhora." Dona Helena tirou uma moeda do seu bolso. "Dou-te 10 por esta para que tenhas para alguma comida e para que continues a fazer mais." Senti um nó na garganta. 10 pesos. Era a primeira vez em dias que tinha dinheiro. Dinheiro ganho com as minhas próprias mãos. As lágrimas brotaram de novo, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de gratidão. "Muito obrigada, senhora", disse eu,
a voz afogada pela emoção. Não sei como agradecer. Dona Helena deu-me uma palmada no ombro. Trabalhando muito, menina. É o único que tens de agradecer. De onde vens? Nunca te tinha visto por aqui a vender. Hesitei, mas senti que podia confiar em Dona Helena. Venho da Quinta o Esquecimento. O meu marido deixou-me com um celeiro em ruínas. Dona Helena franziu o sobrolho. Na aldeia, os mexericos voavam rápido e a história de Ricardo já tinha chegado aos seus ouvidos. Então és tu, a mulher de Ricardo. Lamento o que te aconteceu, filha, mas não fiques a lamentar-te. Tens coragem, menina. Isso é bom. A anciã parou um momento observando a minha banca. A única bolsa que me restava, o sol abrasador. Olha, preciso de ajuda. A minha vista já não é a de antes e tenho muitas encomendas de ervas. Quererias trabalhar comigo umas horas por dia? Pago-te 15 pesos pela manhã e dou-te de comer. A oferta de Dona Helena foi como um bálsamo para minha alma. 15 pesos. Comida. Era mais do que tinha sonhado nas minhas noites no celeiro. Sim, senhora. O que for, o que precisar, eu trabalharei. E assim comecei o meu primeiro trabalho. Todas as manhãs, levantei-me ao amanhecer. Caminhava os 3 quilômetros até a aldeia e passava a manhã a ajudar Dona Helena. Aprendi a identificar as ervas, a classificá-las, a preparar pequenas infusões e ungüentos. Dona Helena ensinou-me os segredos da terra, a sabedoria das plantas e, acima do tudo, a importância da paciência e do trabalho constante. As plantas, como a vida, precisam de tempo para se adaptar, para crescer, dizia-me Dona Helena enquanto ambas selecionávamos folhas de camomila. As suas mãos experientes moviam-se com uma lentidão sábia. Se trabalhares com afinco, eu ajudo-te. Sempre sente-me como uma esponja, absorvendo cada palavra, cada gesto da anciã. A comida que Dona Helena me oferecia, um humilde prato de sopa ou umas tortilhas de milho, era manjar dos deuses. Com os 15 pesos diários, comprava o básico, um pedaço de pão para a noite, algumas velas para o celeiro e, pouco a pouco, comecei a guardar alguns pesos. Pelas tardes, depois de regressar exausta ao celeiro, não me permitia descansar. Com os poucos pesos que tinha poupado, comprei uma pequena pá e uma vassoura. Comecei a limpar pouco a pouco o pó milenar, os escombros, as teias de aranha. O celeiro era enorme e o trabalho parecia interminável, mas cada pedaço de madeira podre que retirava, cada rastro de sujidade que eliminava, era uma pequena vitória. O cheiro a abandono começou a ceder perante o aroma de terra limpa e o suave perfume das ervas que eu mesma trazia do mercado de Dona Helena. Uma semana depois, tinha conseguido despejar uma secção do celeiro de uns 10 por 5 metros. Era um espaço pequeno, mais limpo. Tinha arrastado um fardo de feno mais fresco e coberto-o com um saco limpo, criando um leito rudimentar, mas muito mais confortável. A luz das velas pela noite dançava sobre as paredes de madeira, criando sombras reconfortantes. Já não era um lugar de desolação, mas um refúgio. O meu refúgio. Com as poupanças de 2 semanas, 30 pesos, fiz o meu primeiro grande investimento. Não foi em comida elaborada nem em roupa nova, foi em ferramentas. Comprei um martelo, alguns pregos e um rolo de arame. Com isso comecei a reparar o teto. Subir a estrutura instável era perigoso, mas a minha determinação era mais forte do que o medo. Preguei tábuas velhas que encontrei pelo chão, remendando os buracos maiores. O trabalho era lento, árduo, e as minhas mãos, já calejadas, enchiam-se de bolhas e cortes. Mas cada tábua pregada era um golpe contra o destino que Ricardo me tinha imposto. Volta para o teu galinheiro. A voz de Ricardo ressoava na minha mente, mas agora ouvia de forma diferente. Sim, voltarei ao meu galinheiro, pensava enquanto pregava um novo pedaço de madeira. Mas não será como tu o deixaste. Será meu e será diferente. Um mês depois da minha expulsão, tinha transformado o celeiro de uma ruína perigosa num espaço habitável, embora ainda muito rústico. O teto tinha menos buracos, o chão estava relativamente limpo, e havia uma pequena área onde podia acender uma fogueira para cozinhar as humildes refeições que Dona Helena me proporcionava ou que comprava com os meus 10 ou 15 pesos de poupança. Um dia, enquanto ajudava Dona Helena a secar ervas ao sol, a anciã olhou-me com uma expressão pensativa. Elara, sabes muito de galinhas, não sabes?
Sempre te via com elas na quinta quando vinha vender-te as minhas ervas. Sorri. Uma recordação dolorosa, mas também doce. Sim, Dona Helena, sempre gostei. Cuidava delas desde pequena. Pois olha, um vizinho meu tem algumas galinhas poedeiras velhas, que já não lhe servem para venda, mas ainda põe alguns ovos. Quero oferecê-las. Se te interessar, poderia falar com ele. O meu coração deu um sobressalto. Galinhas, o galinheiro. A ironia era brutal, mas a oportunidade era de ouro. Sim, Dona Helena, por favor, interessa-me muito. Dona Helena, cumprindo a sua promessa, falou com seu vizinho, Dom Pedro, um homem de poucas palavras, mas de bom coração. No dia seguinte, caminhei até a quinta de Dom Pedro, a uns 2 quilômetros da aldeia. Ali, Dom Pedro entregou-me 3 galinhas velhas, de plumagem algo rala, mas com olhos vivaces. Não são as mais jovens, menina, disse Dom Pedro observando-me, com uma curiosidade amável. Mas com um bom cuidado, dar-te-ão ovos. Carreguei as galinhas, uma em cada braço, e a terceira num cesto que me emprestou Dom Pedro, sentindo uma emoção que não tinha experimentado há muito tempo. Eram minhas. Era o início de algo. A caminhada de regresso ao celeiro, com o peso das galinhas e o cesto, foi exaustiva, mas sentia que flutuava. Ao chegar ao celeiro, a primeira coisa que fiz foi procurar um canto seguro. Com o arame que tinha comprado e algumas tábuas que ainda restavam, construí um pequeno galinheiro improvisado dentro do celeiro. Era tosco, mas seguro. Dei-lhes água fresca e um pouco de milho que Dom Pedro me tinha oferecido. As galinhas, ao princípio assustadas, começaram a bicar o chão, explorando o seu novo lar. Naquela noite, enquanto a lua brilhava pelo teto parcialmente reparado, fiquei sentada a observar as minhas 3 galinhas. Era um símbolo de vida, de resistência. Ricardo tinha me mandado para o meu galinheiro, mas agora o meu galinheiro tinha vida. Era uma troça à sua crueldade, uma vitória silenciosa. Sentia o cansaço em cada fibra do meu ser, a dor nas minhas mãos, mas também uma profunda satisfação. 2 dias depois, acordei com um familiar bacarejo de uma galinha. Levantei-me de um salto e corri para o pequeno galinheiro improvisado. E ali, num ninho de feno que tinha preparado, havia um ovo de cor creme, perfeito, quente ao toque. Era o primeiro ovo. Peguei nele entre as minhas mãos, sentindo o seu peso, a sua promessa. Não era apenas um ovo, era a prova de que podia criar, de que podia produzir, de que não era uma inútil. Naquela manhã, levei o ovo à aldeia e mostrei-o a Dona Helena. A anciã sorriu, os seus olhos a brilhar de orgulho. Que bom sinal, filha. A vida sempre abre caminho. Vende-o, é teu. Vendi o meu primeiro ovo por 2 pesos a uma vizinha de Dona Helena. 2 pesos, um valor pequeno em si mesmo, mas imenso em significado. Com 50 pesos no meu bolso, produto do meu trabalho com Dona Helena, as minhas vendas de bolsas de juta e agora o primeiro ovo das minhas galinhas, soube que nada me deteria agora. Levantei-me com os primeiros raios do sol. O meu corpo, ainda dorido pelo árduo trabalho do dia anterior, mas com uma energia renovada que me impelia para a frente. A pequena chama de esperança acesa por aquele primeiro ovo tinha se convertido num fogo constante, uma promessa que ardia no meu peito. O celeiro, o meu galinheiro, já não cheirava apenas a abandono. Uma subtil mistura de terra fresca, feno limpo, e o suave aroma a ervas secas que trazia de Dona Helena, começava a encher o ar. O chão, antes coberto de escombros, agora estava varrido, e a luz da madrugada infiltrava-se pelos remendos requém-pregueiros no teto, iluminando um espaço que já não era uma tumba, mas uma crisálida. A minha rotina tinha-se cimentado com a precisão de um relógio antigo. Ao amanhecer, o primeiro era atender as minhas 3 galinhas. Caminhava para o pequeno curral improvisado, ouvindo o familiar bacarejo. Um som que antes me resultava mundano, e agora era música para os meus ouvidos. Com mãos cuidadosas, recolhia os ovos que elas punham. Às vezes 2. Pequenas joias de cor creme que eram o fruto do meu esforço e a prova tangível de que a vida persistia. Cada ovo era uma pequena vitória contra o desprezo de Ricardo. Depois dava-lhes água fresca e um punhado de milho que Dona Helena me oferecia, ou que comprava com as minhas poupanças. O contato com as galinhas, o calor das suas penas, a simplicidade da sua existência, trazia-me uma paz que o mundo exterior me tinha negado. Depois de assegurar o bem-estar das minhas aves, preparava-me para a caminhada até a aldeia. Com a minha mala de juta,
agora mais uma bolsa de trabalho do que um símbolo de exílio, empreendia o caminho de 3 quilômetros. O ar da manhã era fresco e penetrante. O orvalho ainda cobria a erva e o canto dos pássaros recordava-me que, apesar de tudo, a natureza seguia o seu curso. Os meus músculos tinham se fortalecido. Já não era a mulher frágil que se tinha ajoelhado no pó, mas uma figura resoluta, com um olhar fixo no horizonte. Na banca de Dona Helena, a anciã recebeu-me com um sorriso caloroso e um prato de aveia quente, ou umas tortilhas acabadas de fazer com feijão. Eram refeições simples, mas nutritivas, e saboreava-as com uma gratidão que ia além da fome física. Enquanto comíamos, Dona Helena partilhava comigo histórias da aldeia, conselhos sobre as ervas e, o mais importante, palavras de encorajamento que alimentavam o meu espírito. Tens bom olho para as ervas, Elara, dizia-me Dona Helena enquanto eu separava cuidadosamente folhas de hortelã de caules secos. E as tuas mãos são rápidas. Aprenderás muito. Passava a manhã a classificar, secar e empacotar ervas. Dona Helena ensinava-me a reconhecer as propriedades de cada uma, desde a camomila, para acalmar os nervos, até o alecrim, para fortalecer o cabelo. Era um conhecimento ancestral, um legado da terra que eu absorvia com avidez. Aprendi a pesar as ervas com precisão, a atar os molhos com fios de algodão e a etiquetar os pequenos saquinhos de juta que eu mesma tinha começado a confeccionar e que agora vendia na mesma banca de Dona Helena. As minhas bolsinhas antes rudimentares tinham melhorado em design e qualidade, e as pessoas da aldeia começavam a procurá-las para guardar as suas moedas ou pequenos tesouros. Vendia uma média de 3 a 5 bolsinhas por dia, cada uma por 5 pesos, somando 15 a 25 pesos adicionais aos meus ganhos. Ao meio-dia, depois de um almoço ligeiro de ajudar Dona Helena a organizar a banca, regressava ao celeiro. A caminhada de volta era sob o sol abrasador. O pó levantava-se a cada passo, e o cansaço começava a pesar sobre os meus ombros. Mas a perspectiva do meu galinheiro, das minhas galinhas e do trabalho que me esperava infundia-me novas forças. As minhas tardes eram um turbilhão de atividade. Primeiro cuidava das minhas galinhas, depois continuava com a titânica tarefa de reparar o celeiro. Com o dinheiro que poupava comprava pregos, madeira usada e ocasionalmente uma chapa de zinco para o teto. Aprendi a usar o martelo com destreza, as minhas mãos calejadas e fortes, a minha pele curtida pelo sol. Cada golpe de martelo, cada tábua pregada, era um ato de desafio. Volta para o teu galinheiro, ressoava a voz de Ricardo na minha mente, mas agora vinha acompanhada de um sorriso interno. Aqui estou, Ricardo, estou a reconstruí-lo. 3 meses passaram a voar, marcados pelo ritmo incansável. As minhas 3 galinhas, bem alimentadas e cuidadas, agora punham uma média de 2 ovos diários cada uma, somando um total de 6 ovos por dia. Com a ajuda de Dona Helena, consegui adquirir 7 galinhas mais, desta vez de um vizinho que se mudava e não podia levá-las. Eram galinhas jovens e vigorosas, e em breve, o meu celeiro albergava um total de 10 galinhas poedeiras. A produção de ovos disparou para 10, às vezes 12 ovos por dia. Estas galinhas são agradecidas, Elara, comentou-me Dom Pedro, o vizinho que me tinha oferecido as primeiras aves, ao ver o crescimento do meu pequeno curral. Sabem, quem as cuida bem. Já não vendia apenas ovos e bolsinhas de juta. Dona Helena, vendo o meu talento e a minha dedicação, propôs-me um novo projeto. Elara, tens boa mão para a cozinha, e as tuas ervas frescas são as melhores. Por que não preparas pequenos frascos de compota com as frutas que consigo baratas do mercado, e as tuas ervas, para lhes dar um toque especial, ou uns pães caseiros? As pessoas da aldeia comprá-los iam. A ideia emocionou-me. Cozinhar era uma das minhas paixões, algo que Ricardo tinha desprezado. Com a ajuda de Dona Helena, que me emprestou a sua cozinha uma vez por semana, comecei a experimentar. Preparei compota de pêssego com um toque de alecrim e pão de milho com um pouco de anis. Os produtos, apresentados em pequenos frascos reciclados e embrulhados nas minhas próprias bolsinhas de juta, foram um sucesso imediato. Nos primeiros dias vendi 10 frascos de compota por 20 pesos cada um e uma dúzia de pães por 30 pesos a unidade. Os meus ganhos diários entre ovos, bolsinhas e agora os novos produtos oscilavam entre os 80 e os 100 pesos. Com esses rendimentos, não só comia melhor e comprava mais materiais para o celeiro,
como também comecei a poupar de maneira mais significativa. Ao final do terceiro mês, as minhas poupanças superavam os 5.000 pesos, uma cifra que antes me teria parecido impossível. O celeiro, o meu refúgio, estava quase completamente reparado. O teto já não gotejava, as paredes estavam reforçadas e tinha construído um galinheiro maior e mais seguro para as minhas 10 galinhas, com ninhos limpos e poleiros para dormir. O cheiro a abandono tinha desaparecido por completo, substituído pelo aroma, a madeira nova e feno fresco. As pessoas da aldeia, que ao princípio me tinham olhado com pena ou curiosidade, agora honravam-me com respeito. A mulher de Ricardo, a inútil, tinha se transformado em Elara, a do celeiro, a que vendia os melhores ovos, as compotas mais saborosas e as ervas mais frescas. As crianças aproximavam-se da minha banca para observar as bolsinhas de juta, e as mulheres pediam-me conselhos para suas próprias galinhas ou para suas hortas. Um dia, enquanto regressava da aldeia, carregada com provisões e com o coração cheio de uma satisfação profunda, deparei-me com um obstáculo inesperado. Uma forte tempestade tinha açoitado a região na noite anterior. O caminho que levava ao meu celeiro, normalmente um trilho de terra, agora era um lodaçal intransitável. Grandes poças de água cobriam a passagem e as rodas do meu velho carrinho de mão, que tinha comprado há um mês para transportar os meus produtos, afundavam-se na lama. O desespero invadiu-me por um momento. A noite aproximava-se, as galinhas esperavam-me e o frio da chuva começava a gelar-me os ossos. Meu Deus! Exclamei, uma palavra rara nos meus lábios, enquanto tentava empurrar o carrinho, mas este não se movia. De repente, uma figura jovem e pequena apareceu no horizonte. Era Mariela, uma menina de uns 12 anos, com tranças longas e olhos vivaces, que costumava ajudar sua mãe na banca de tortilhas do mercado. Mariela tinha me observado com admiração desde o princípio, fascinada pela história da mulher que tinha convertido um celeiro em ruínas num lugar de vida. Dona Elara, gritou Mariela correndo para mim, os seus pequenos pés a chapinhar na lama. Precisa de ajuda? Olhei para ela surpreendida pela inesperada aparição. Mariela, o que fazes tão tarde por aqui? Sim, preciso de ajuda. O carrinho tá preso. Mariela, sem hesitar, aproximou-se do carrinho com uma força surpreendente para o seu tamanho. Começou a empurrar comigo. As nossas gargalhadas misturaram-se com o som da chuva, e pouco a pouco, com um esforço conjunto, conseguimos tirar o carrinho da lama. Muito obrigada, Mariela, disse eu, enxugando o suor da testa apesar do frio. Salvaste-me. Mariela sorriu, os seus olhos a brilhar. Não é nada, Dona Elara. Sempre a vejo a trabalhar tão arduamente. A minha mãe diz que é a mulher mais valente da aldeia. As palavras de Mariela comoveram-me mais do que podia expressar. A admiração sincera de uma criança era um bálsamo para a alma. Ouve, Mariela, disse eu, uma ideia a afirmar-se na minha mente. Sei que ajudas a tua mãe, mas gostarias de ganhar alguns pesos extra. Preciso de ajuda no celeiro, com as galinhas, com a limpeza, com os ovos. Pagar-te 20 pesos pelas tardes. Os olhos de Mariela abriram-se muito. 20 pesos era uma fortuna para ela. A sério, Dona Elara, sim quero. Prometo que trabalharei muito arduamente, e assim Mariela tornou-se a minha primeira empregada. A sua presença no celeiro foi uma bênção. Mariela era diligente, aprendia rápido. O mais importante, a sua alegria e entusiasmo enchiam o celeiro de uma vitalidade que eu não sabia que extra. Com a ajuda de Mariela, pude expandir ainda mais o meu negócio. Nos seguintes 3 meses, Mariela e eu trabalhamos incansavelmente. A produção de ovos aumentou para 20, às vezes 25 ovos por dia. Investi as minhas poupanças na compra de 20 galinhas mais, desta vez de um criador de uma aldeia vizinha, levando o total para 30 galinhas poedeiras. O celeiro, antes um símbolo de ruína, agora fervilhava de vida e atividade. Os cacarejos das galinhas enchiam o ar, misturados com as gargalhadas de Mariela e o som constante de eu a trabalhar. Instalei um sistema de rega rudimentar num pequeno terreno ao lado do celeiro, usando a água do poço que Ricardo tinha desprezado. Ali comecei a plantar ervas aromáticas e algumas hortaliças como tomates e malaguetas, que antes comprava. As minhas compotas e pães tornaram-se ainda mais populares, e as pessoas da aldeia faziam encomendas específicas. Elara,
Os teus tomates são os melhores que provei em anos, dizia-me cliente. Um homem corpulento com grande bigode. Tem o verdadeiro sabor da terra. Os meus ganhos mensais, ao completar os 6 meses desde a minha expulsão, alcançaram os 10.000 pesos. Um número que me fazia sorrir cada vez que pensava nele. Com esse dinheiro não só vivia com comodidade, como também investia na educação de Mariela, pagando seus livros e material escolar e assegurando-me de que a menina tivesse um futuro melhor. O reconhecimento do meu esforço não se limitou à aldeia. Um dia, um jornalista de um pequeno jornal regional que passava pela zona em busca de histórias inspiradoras, parou na banca de Dona Helena. Intrigado pela reputação de Elara, a do celeiro, decidiu visitar-me. Sentia-me nervosa ao princípio. Não estava habituada à atenção, e a ideia de que a minha história fosse contada num jornal intimidava-me. Mas a determinação superou o meu temor. O jornalista, um homem jovem e amável, com um caderno e um lápis na mão, escutou atentamente o meu relato desde a humilhação de Ricardo até a transformação do celeiro. É uma história incrível, Elara, disse o jornalista, os seus olhos a brilhar com entusiasmo. De verdade, uma história de superação. A entrevista publicou-se uma semana depois. O artigo, com uma fotografia minha a sorrir junto às minhas galinhas e com o celeiro ao fundo, intitulava-se Do Abandono ao Renascimento, a mulher que converteu um celeiro em ruínas num próspero negócio. A minha história difundiu-se rapidamente não só na aldeia, mas em toda a região. As pessoas vinham de outras comunidades para comprar os meus produtos, para ver o celeiro transformado, para conhecer a mulher valente que tinha desafiado o destino. As vendas de ovos, compotas, pães e ervas dispararam. O celeiro já não era suficiente para albergar todas as galinhas. Com uma mistura de orgulho e pragmatismo, decidi expandir a estrutura. Contratei 2 jovens da aldeia para me ajudarem a construir um galinheiro maior e moderno, com capacidade para 100 galinhas. O projeto levou 2 meses, mas o resultado foi impressionante. Um galinheiro espaçoso, ventilado, com ninhos individuais e um sistema de recolha de ovos eficiente. Ao completar 1 ano da minha expulsão, tinha um negócio florescente. As minhas 30 galinhas poedeiras produziam uma média de 25 ovos diários, que somavam 750 ovos por mês. Com a nova estrutura e as 100 galinhas que planeava adquirir, a produção multiplicar-se-ia por 3, as minhas compotas e pães vendiam-se às dúzias cada dia. As minhas ervas distribuíam-se a pequenos mercados e restaurantes da região. Mariela trabalhava comigo a tempo inteiro e pagava-lhe um salário justo. Além dos seus estudos, tinha contratado outro jovem, Meteu, para ajudar com a manutenção do celeiro e da horta. Os meus ganhos superavam os 20.000 pesos mensais. Tinha passado de ter 50 pesos no bolso e um celeiro a cair aos pedaços a administrar um negócio próspero que empregava 3 pessoas e alimentava grande parte da comunidade. O celeiro, o mesmo lugar que Ricardo me tinha atribuído como o meu galinheiro, agora era o coração do meu pequeno império. Uma tarde, enquanto observava as minhas galinhas abicar o milho no novo galinheiro, o sol atingir o céu de tons alaranjados, senti uma profunda paz. O vento, que antes me trazia o eco das palavras cruéis de Ricardo, agora sussurrava histórias de trabalho árduo e perseverança. Volta para o teu galinheiro. A frase voltou à minha mente, mas desta vez com um sorriso. Voltei ao meu galinheiro, Ricardo, e converti-o num império. O meu coração, que outrora esteve destroçado, agora batia com a força de uma montanha inabalável, cheio de gratidão e de uma confiança que nada poderia roubar-me. O que não sabia era que o meu passado estava prestes a alcançar-me, e que o homem que me tinha humilhado estava prestes a ver com seus próprios olhos a magnitude do que eu tinha construído. 4 anos tinham tecido o seu tiar de transformação sobre o esquecimento. O celeiro, aquela estrutura de madeira velha e tetos perfurados que Ricardo tinha apontado com desprezo, era agora o vibrante coração de um pequeno empório. As suas paredes, antes carcomidas e cinzentas, exibiam um tom mel, protegidas por tábuas novas e uma camada de verniz. O teto, completamente reparado, brilhava com chapas de zinco recém-instaladas, refletindo o sol da tarde. O cheiro a abandono tinha sido desterrado para sempre, substituído por uma sinfonia de aromas. O doce e especiado perfume das compotas que se cozinhavam na pequena cozinha
anexa. O fragante hálito do pão acabado de cozer que saía do forno de barro que Mateo tinha ajudado a construir. E a terrosa frescura das ervas aromáticas que cresciam na horta próspera, que se estendia ao lado. Movia-me com a autoridade silenciosa de quem forjou seu próprio destino. As minhas mãos, antes trêmulas e frágeis, eram agora fortes e hábeis, marcadas pelo trabalho, mas elegantes. Os museous que outrora tinham derramado lágrimas de desespero brilhavam com uma luz serena e determinada. Vestia roupas simples, mas impecáveis. Um avental de linho sobre um vestido de algodão e o meu cabelo preso numa trança polida não deixava escapar nenhuma madeixa. Já não era a mulher humilhada. Era Elara, a dona de O Renascer. Como tinha batizado o meu negócio em honra do meu próprio renascimento. O negócio tinha crescido exponencialmente. O galinheiro original, que albergava as minhas primeiras 10 galinhas, tinha se expandido até converter-se numa estrutura grande e moderna, que agora dava abrigo a 200 galinhas poedeiras. O bacarejo alegre das aves era um coro constante que enchia o ar, um som de vida e prosperidade. Todas as manhãs, Mariela, agora uma jovenzinha de 16 anos, forte e responsável, e outro jovem da aldeia, Raul, encarregavam-se de recolher os ovos, que somavam quase 180 por dia. Os ovos, de um cor creme impecável, classificavam-se e embolivavam-se cuidadosamente em caixas de cartão, com o logótipo de O Renascer. Um sol nascente sobre um celeiro estilizado. Na cozinha anexa, que era ampla e funcional, supervisionava a produção de compotas e pães. Tinha contratado uma mulher mais velha, Dona Flora, especialista em conservas, para me ajudar. As compotas de pêssego com alecrim, de figo com anis e de morango com hortelã eram famosas em toda a região. Os seus pães de milho, de centeio e de trigo integral vendiam-se quentes todas as manhãs. Os aromas que emanavam da cozinha eram um convite irresistível. A horta de ervas e hortaliças, cuidada com esmero por Mateo, produzia coentros, salsa, manjericão, alecrim, tomilho, além de tomates sumarentos, pimentos picantes e pepinos estaladiços. O excedente vendia-se no mercado da aldeia, e as ervas secas embolivam-se em pequenas bolsinhas de juta, as mesmas que eu tinha começado a confeccionar nos meus primeiros dias de desespero, mas agora com um design mais elaborado e um pequeno laço de ráfia. Os ganhos de O Renascer superavam os 50 mil pesos mensais. Tinha reinvestido cada peso no negócio, em melhorar a infraestrutura, em capacitar os meus empregados e em expandir o meu alcance. Já não vendia apenas no mercado da aldeia com Dona Helena, que continuava a ser a minha mentora e amiga, mas distribuía os meus produtos a mercearias, restaurantes e hotéis de 3 aldeias vizinhas. Tinha comprado uma pequena carrinha para as entregas e Mateo, com a sua carta de condução, encarregava-se das distribuições. Numa terça-feira de manhã, um dia de mercado particularmente agitado, estava na minha banca, agora ampla, e com um toldo de lona que me protegia do sol. Ao meu lado, Mariela atendia os clientes com um sorriso, enquanto Dona Flora oferecia degustações das compotas. A fila de clientes era longa e o murmúrio de vozes enchia o ar, misturado com o canto dos vendedores e o aroma a frutas frescas. Sentia-me plena, satisfeita. Cada rosto sorridente, cada palavra de elogio, era uma recordação de quão longe tinha chegado. De repente, um silêncio inusual estendeu-se por uma secção do mercado. Atenta a qualquer mudança na atmosfera, levantei a vista. Vi como as pessoas abriam caminho, alguns com expressões de assombro, outros de pena ou desgosto. Um homem aproximava-se da banca, arrastando os pés, com um olhar baixo. A sua roupa, antes elegante, estava agora suja e esfarrapada, coberta de pó e nódoas. O seu cabelo, que outrora fora cuidado, caía gorduroso sobre a sua testa, e uma barba descuidada cobria um rosto demacrado e sulcado por rugas prematuras. Seus olhos, fundos e sem brilho, pareciam ter visto demasiadas noites de insônia e desespero. Levava na mão uma bolsa de pano velha e vazia, e o seu corpo, antes ereto e arrogante, estava encurvado, como se levasse o peso de 1000 batalhas perdidas. Senti um arrepio que me percorreu a espinha. O tempo pareceu deter-se. O aroma a pão e compota tornou-se distante. O murmúrio do mercado desvaneceu-se, deixando apenas um zumbido nos meus ouvidos. Reconheci aqueles olhos, aquela forma de andar,
apesar da deterioração. Era Ricardo, o meu ex-marido, o homem que me tinha humilhado e abandonado há 4 anos. Ricardo, sem levantar a vista, aproximou-se da minha banca. O seu olhar detive-se nas caixas de ovos, depois nos frascos de compota e, finalmente, nas bolsinhas de juta que penduravam de um pequeno expositor. O seu hálito cheirava a álcool rançoso e a tabaco barato. O seu corpo tremia ligeiramente, não de frio, mas de uma fraqueza que parecia tê-lo consumido por completo. Quanto custa uma destas, senhora? Perguntou Ricardo, a voz rouca e apenas audível, apontando com o dedo trêmulo para uma das bolsinhas de juta. Não me tinha reconhecido. Nope. A mulher forte e segura que tinha diante era irreconhecível para o Ricardo que me tinha deixado no pó. Senti uma pontada, uma mistura estranha de incredulidade e uma justiça fria. Os meus olhos encontraram-se com os de Mariela, que também tinha reconhecido o homem, e agora olhava para mim com uma mistura de preocupação e desafio. Dona Flora, ao lado, deteve a sua tarefa, os seus olhos fixos em Ricardo, com uma expressão de desgosto. 5 pesos, disse eu, a voz firme, sem um pingo de emoção. Não ia mostrar-lhe fraqueza nunca mais. Ricardo, ao ouvir a minha voz, levantou a vista de golpe. Os olhos, já fundos, abriram-se muito, cheios de um assombro que se transformou rapidamente em terror. Depois, em vergonha, reconheceu o brilho naqueles olhos, a curva daqueles lábios, a força naquele olhar. Era Elara, a mulher que tinha chamado inútil, a que tinha desterrado para um galinheiro. Elara, sussurrou Ricardo, a voz um fio apenas audível, como se o nome lhe queimasse a garganta. És tu? Olhei para ele sem pestanejar, deixando que o silêncio se estendesse entre nós. Um silêncio pesado, carregado de memórias e de um contraste brutal. Atrás de mim, o mercado seguia o seu ritmo, mas para nós dois, o mundo tinha-se reduzido àquele pequeno espaço. Mariela pôs-se ao meu lado, protetora, os seus olhos fixos em Ricardo com uma expressão de desconfiança. A mesma, respondi. A voz como o fio de uma navalha, mas contida, serena. O que fazes aqui, Ricardo? Ricardo recuou um passo, como se a minha voz fosse um golpe físico. O seu rosto contortou-se numa careta de dor, de arrependimento, de um desespero tão profundo que quase podia saborear-se no ar. Os olhares dos clientes, dos outros vendedores, dos curiosos que se tinham aproximado, pousaram sobre ele como um juízo silencioso. Eu, balbuciou Ricardo, incapaz de formar uma frase coerente. Perdi tudo, Elara. Tudo. Aquela mulher da que sumi sem nada, sem a quinta, sem o dinheiro, vendeu tudo e foi-se embora com outro. E eu acabei na rua. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e o seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Caiu de joelhos no chão poeirento do mercado, exatamente como eu tinha caído no pátio da quinta há 4 anos. Um soluço dilacerante brotou do seu peito, um lamento que ressoou no silêncio que se tinha cernido sobre a minha banca. Perdoa-me, Elara, gemeu Ricardo, a voz afogada pelas lágrimas. Por favor, perdoa-me. Fui um estúpido, um miserável. Tratei-te como lixo. E agora estou a colher o que semeei. Olha para mim, não sou nada. Observei-o de cima, com uma serenidade que me surpreendeu até a mim mesma. Não senti alegria pela sua desgraça nem vingança, apenas uma profunda tristeza pelo homem que tinha sido, e uma justiça fria que se cernia sobre ele. As palavras de Ricardo, aquelas palavras cruéis que me tinham perseguido nas minhas noites de solidão, ressoaram na minha mente. És uma inútil, Elara. Este lugar morto é tudo o que mereces. Volta pro teu galinheiro, porque esse é o teu lugar. Agora, ele era o inútil. Ele era quem estava no pó. Ele era quem não tinha nada. Olha para ti, Ricardo, disse eu, a voz tranquila, mas com uma autoridade inegável. Estás a colher o que semeaste, tal como disseste, Mariela. Ao meu lado, tocou-me suavemente no braço, como para me recordar que não estava sozinha. Dona Helena aproximou-se, o seu rosto marcado pela preocupação, mas os seus olhos cheios de apoio. Eu perdoo-te, Ricardo, continuei, a voz clara e ressonante para que todos os que me rodeavam pudessem ouvir. Perdoo-te, não para te salvar a ti, mas para me libertar a mim, para libertar
o meu coração de todo o rancor que me atou. Mas o meu perdão não significa que esqueça. E não significa que haja lugar para ti na minha vida. Ricardo levantou a vista. Os seus olhos vermelhos e inchados, cheios de uma esperança desesperada. Mas Elara, a quinta, o celeiro. Não podes dar-me uma oportunidade, um trabalho, qualquer coisa? Eu sei trabalhar a terra. Neguei com a cabeça lentamente. Um sorriso triste desenrucei nos meus lábios. Trabalhar a terra. Tu que desprezaste a terra, que a chamaste mortal. Tu que me mandaste pro meu galinheiro porque não servia para mais. Aproximei-me da mesa, peguei numa das minhas bolsinhas de juta, uma das mais bonitas, com bordados de ervas. Disseste-me que voltasse para o meu galinheiro, Ricardo. Aqui está o meu galinheiro, disse estendendo a mão e apontando com um gesto amplo não só para minha banca, mas para todo o mercado vibrante, que agora era parte da minha vida. Este é o meu lugar. Aqui é onde construí o que tu jamais pudeste sequer imaginar. E não há espaço para ti nele. As palavras, cheias de uma verdade inegável, golpearam Ricardo com a força de um raio. O seu rosto decompôs e um novo torrente de lágrimas brotou dos seus olhos. Já não eram apenas lágrimas de arrependimento, mas de uma compreensão brutal da magnitude do que tinha perdido e do que eu tinha ganho. Por favor, Elara, suplicou Ricardo, arrastando-se um pouco pelo chão. Não tenho para onde ir. Não tenho nada. Suspirei. Senti a pena, sim, mas não a pena que leva à fraqueza. Senti a pena que nasce da fortaleza, da compaixão por um ser humano caído, mas sem a intenção de o levantar se ele mesmo não estivesse disposto a fazê-lo. Vai-te, Ricardo, disse eu com uma voz suave, mas firme, como uma rocha. Vai-te e procura o teu próprio caminho. Aprende a construir algo por ti mesmo, como eu fiz, sem pisotear ninguém. Ricardo, humilhado para além do imaginável PS, sei de pé com dificuldade. Os sussurros, cheios de uma dor insuportável, fixaram-se pela última vez em mim, na minha banca, na prosperidade que me rodeava. Depois, com um último soluço abafado, deu meia volta e perduzi entre a multidão, arrastando seus pés, a sua figura encurvada, uma sombra do que outrora fora. Não senti triunfo nem euforia, apenas uma profunda sensação de paz, do libertacaio. O ciclo tinha-se fechado. O peso que tinha levado no meu coração durante 4 anos, o eco daquelas palavras cruéis, tinha se desvanecido. Os meus empregados Mariela e Dona Flora aproximaram-se de mim, os seus rostos cheios de alívio e admiração. Mariela abraçou-me com força. Foi incrível, Dona Elara, sussurrou Mariela, os seus olhos brilhantes. Foi muito valente. Devolvi-lhe o abraço, sentindo a cálidez da jovem, a lealdade dos meus amigos. Olhei à minha volta, para o fervilhante mercado, para os meus produtos, para a vida que tinha construído com as minhas próprias mãos. O celeiro, o meu galinheiro, já não era uma humilhação, mas um símbolo da minha força, da minha resiliência. Enquanto o via afastar-se, soube que finalmente era livre. Passaram 2 anos desde aquele dia no mercado, uma terça-feira que marcou o fecho de um doloroso capítulo e o início de uma liberdade inabalável. A imagem de Ricardo, consumido pela miséria e o arrependimento, desaparecendo entre a multidão, tinha se desvanecido na minha memória, deixando apenas um eco distante. O que persistia era a paz, uma serenidade profunda que agora habitava o meu coração e a vibrante realidade de o renascer. Um império de vida e propósito que se erguia majestoso sobre as terras de o esquecimento. O amanhecer em o renascer era uma sinfonia de atividade e promessas. O sol ainda baixo no horizonte tingia o céu de tons dourados e rosados, projetando sombras alongadas sobre as estruturas que eu tinha erguido com suor e determinação. O celeiro original, o mesmo que Ricardo tinha desprezado, era agora o coração de um complexo bem organizado. As suas velhas tábuas, outrora carcomidas e cinzentas, tinham sido restauradas com esmero, pintadas de um caloroso cor-mel e protegidas por um verniz brilhante. Um letreiro de madeira talhada com um sol nascente e o nome O Renascer, gravado com delicadeza, pendia orgulhoso sobre a porta principal, recebendo os visitantes com uma promessa de qualidade e autenticidade. À volta do celeiro central, uma série de edificações novas e funcionais tinham-se erguido com o passar dos anos. À esquerda, um galinheiro extenso e moderno,
com paredes de madeira e rede metálica, albergava agora 500 galinhas poedeiras. O bacarejo alegre das aves era um coro constante, um som de vida que enchia o ar da quinta. À direita, uma construção mais robusta, com grandes janelas que deixavam passar luz natural, era a nova padaria e cozinha de compotas. Dali, o ar impregnava-se de um aroma embriagador, a pão acabado de cozer, a pêssegos cozidos com alecrim, a figos com anis e a um sem fim de delícias que se preparavam com a mesma dedicação e esmero que eu tinha posto no meu primeiro guisado. Agora, com 38 anos, caminhava pelos caminhos de terra compactada que ligavam as diferentes sequências de O Renascer. Os meus passos eram firmes, seguros, o eco de uma mulher que conhecia cada canto do seu mundo. Vestia um avental de linho impoluto sobre um vestido de algodão fresco, o meu cabelo preso numa trança polida e o meu rosto, antes marcado pela angústia, agora irradiava uma calma e uma fortaleza que inspiravam respeito. As mirrasmos fortes e hábeis acariciavam as folhas de manjericão que cresciam exuberantes na horta. Um oásis de verdor que se estendia ao longo de um riacho artificial que eu mesma tinha desenhado para aproveitar a água do poço que Ricardo tinha considerado seco. "Bom dia, Dona Elara", saudou-me Mariela, aparecendo pela porta do galinheiro com um cesto de ovos frescos nos braços. Mariela, agora uma jovem de 18 anos, tinha transformado numa mulher linda e competente. As suas tranças, mais longas e grossas, emolduravam um rosto jovial e uns olhos vivaces que refletiam a mesma determinação que eu. Tinha terminado seus estudos secundários com honras graças ao apoio incondicional que lhe dei, e agora era gerente de produção de ovos de O Renascer. O seu salário permitia ali não só ajudar a sua família, como também planear o seu próprio futuro, talvez estudar a administração de empresas na cidade. "Bom dia, minha menina", respondi com um sorriso maternal que iluminava o meu rosto. "Quantos ovos temos hoje?" 175, Dona Elara", disse Mariela com orgulho, mostrando o cesto cheio. "As novas galinhas estão a produzir maravilhosamente. E as da secção 3, as que chegaram há um mês, já estão a pôr os seus primeiros ovos." Assenti, o meu coração inchado de orgulho. A visão de Mariela, tão capaz e dedicada, era uma das minhas maiores satisfações. Não tinha tido filhos biológicos, mas Mariela era para mim muito mais do que uma empregada. Era minha filha do coração, a herdeira do meu legado. "Excelente, Mariela. Assegura-te de que o Mateu prepare a carrinha para a entrega da manhã. Hoje temos de levar 60 dúzias de ovos à cooperativa da cidade e 30 à loja do Dom Ramon." Mariela anotou num pequeno caderno, que sempre levava consigo. "Está feito, Dona Elara. Já disse ao Mateu. Ele e o Raul estão a terminar de carregar as compotas e os pães." Enquanto Mariela se dirigia à padaria de Taevemi, um momento a observar a horta. Mateu, um jovem de 25 anos, de mãos fortes e olhar sereno, estava a regar os tomates. A horta, que antes era uma pequena parcela, agora estende-se por quase meio hectare, produzindo uma variedade impressionante de ervas aromáticas e hortaliças orgânicas que abasteciam a cozinha de O Renascer e se vendiam frescas no mercado. "Mateu, como vão essas malaguetas?" perguntei, aproximando-me dele. Mateu endireitou-se, limpando o suor da testa com o dorso da mão. "Vão excelentes, Dona Elara. As da nova variedade estão a dar frutos grandes e picantes, perfeitos para o novo molho que quer experimentar." Sorri. O molho picante, uma ideia que tinha surgido da criatividade de Dona Flora, era o novo produto estrela de O Renascer. Dona Flora, a mulher mais velha e especialista em conservas que eu tinha contratado, tinha se convertido numa figura indispensável na cozinha, aportando a sua sabedoria e experiência. "Perfeito, Mateu. Precisaremos de uma boa quantidade para a produção da semana." Continuei o meu caminho em direção à padaria. Ao abrir a porta, o aroma a fermento, trigo torrado e doces cozidos envolveu-me. Um abraço caloroso que me enchia de alegria. Dona Flora, com o seu gorro branco e o seu avental impecável, supervisionava Raul, um jovem padeiro que eu tinha contratado há um ano. Raul, com as mãos enfarinhadas, amassava com destreza grandes quantidades de massa. "Bom dia, Elara!" exclamou Dona Flora,
a voz risonha e o rosto sorridente. O pão de centeio está prestes a sair e a compota de pêssego já está pronta para embalar. Que maravilha, Dona Flora, disse eu aproximando-me dos fornos, sentindo o calor que emanava deles. Todos os dias me surpreendem mais com as vossas criações. Dona Flora ou Rumi, com carinho. É que você nos inspira, Elara, dando-nos a oportunidade de fazer o que gostamos. Nos últimos anos, o Renascer não só tinha crescido em produção e alcance, como também no seu impacto na comunidade. Tinha criado 15 empregos diretos, oferecendo salários justos e condições de trabalho dignas. Jovens da aldeia que antes emigravam para a cidade em busca de oportunidades, agora encontravam um futuro em o Renascer. As mães solteiras, as pessoas mais velhas, todos aqueles que precisavam de uma oportunidade encontrevamo na minha quinta. Além dos empregos, o Renascer tinha-se convertido num motor econômico para a região, comprava os meus insumos a pequenos agricultores locais, a fruta para as compotas, o milho para os pães, as sementes para as galinhas. Isto gerava um círculo virtuoso de prosperidade, onde o sucesso de o Renascer se traduzia no bem-estar de toda a comunidade. A velha Dona Helena, a minha primeira mentora e amiga, continuava a ser uma parte fundamental da minha vida. Assegurava-me de que Dona Helena tivesse sempre as melhores ervas da minha horta e apoiava menos-a na sua pequena banca do mercado, assegurando-me de que nunca lhe faltasse nada. O Renascer já não era apenas um negócio, era uma instituição. A minha história, a mulher que tinha transformado um celeiro em ruínas num empório de vida, contava-se em cada lar, em cada escola. Era um farol de esperança, uma recordação de que a resiliência e o trabalho árduo podiam superar qualquer adversidade. As crianças da aldeia, ao passar pela quinta, apontavam para o letreiro com admiração, sonhando com trabalhar ali algum dia. Uma tarde, enquanto o sol começava a descer, tingindo o céu de um laranja intenso, sentei-me no alpendre da minha casa, a mesma casa que Ricardo tinha desprezado, mas que agora eu tinha restaurado com carinho e convertido num lar acolhedor. Tinha nas minhas mãos uma chávena de chá de camomila, uma das ervas da minha própria horta, e observava o ir e vir dos meus empregados, o suave bacarejo das galinhas, o aroma à terra úmida e a pão acabado de cozer. Os meus pensamentos voaram para o passado, para aquela noite no celeiro, quando o frio e o desespero me tinham envolvido. Recordei as palavras cruéis de Ricardo. És uma inútil, Elara. Este lugar morto é tudo o que mereces. Volta pro teu galinheiro porque esse é o teu lugar. Um sorriso suave desenhou-se nos meus lábios. Que enganado estava. Aquele galinheiro tinha sido o trampolim para o meu renascimento. A tela na qual tinha pintado a minha obra-prima. Voltei ao meu galinheiro, Ricardo, pensei, sentindo uma profunda gratidão. Não por ele, mas pela força que a adversidade me tinha revelado, e converte-o num império. Um império de vida, de trabalho, de esperança. Não havia amargura no meu coração, apenas a certeza de que cada lágrima derramada, cada sacrifício feito, tinha valido a pena. Tinha construído não só um negócio, mas uma família. Mariela, Mateu, Raul, Dona Flora, todos eles eram parte do meu legado. Pessoas a quem tinha dado uma oportunidade e que, em troca, me tinham brindado lealdade e carinho. Olhei para Mariela, que saía do celeiro com um sorriso, conversando animadamente com Mateu enquanto fechavam as portas. Mariela já não era a menina assustada que me tinha ajudado a empurrar o carrinho pela lama. Era uma jovem mulher cheia de confiança e sonhos, pronta para enfrentar o mundo. Sabia que o futuro de o Renascer estava em boas mãos. Mariela tinha a inteligência, a dedicação e o coração para levar o meu legado ainda mais longe. Levantei-me do alpendre e caminhei lentamente para o celeiro. O primeiro celeiro, o que tinha sido o meu refúgio e o meu ponto de partida. Ao entrar, o cheiro a feno fresco envolveu-me, um aroma familiar e reconfortante. As paredes, bem iluminadas por lâmpadas solares que tinha instalado, mostravam fotografias, uma de Mariela no dia da sua formatura, outra de Dona Helena a sorrir na sua banca do mercado, uma da equipa de o Renascer a celebrar a primeira grande venda. Num canto, sobre uma pequena prateleira de madeira, havia um objeto solitário. O primeiro ovo, o que tinha marcado o início de tudo, agora seco e conservado como um tesouro inestimável. Peguei nele entre as minhas mãos, sentindo a sua leveza
O seu significado não era apenas um ovo, era o símbolo da minha força, da minha capacidade para transformar a adversidade em oportunidade, a humilhação em triunfo. Tinha aprendido que a verdadeira riqueza não se media em dinheiro ou propriedades, mas na capacidade de nos levantarmos depois de cair, de construir sobre as ruínas, de inspirar os outros. O meu legado não era apenas o renascer com as suas centenas de galinhas, as suas deliciosas compotas e as suas ervas aromáticas. O meu legado era a Mariela que florescia sob a minha orientação, os empregos que tinha criado, a esperança que tinha semeado na minha comunidade. O meu legado era a prova viva de que mesmo quando te deixam com um celeiro em ruínas, podes construir um império que te eleve para além do que jamais imaginaste. Fechei os olhos por um momento, aspirando o ar do meu celeiro, do meu lar, da minha vida. Quando os abri, os meus olhos brilhavam com uma luz de orgulho e uma serena determinação. Não importa quão escuro seja o caminho, sempre há uma faísca de luz à espera de ser acesa. E às vezes essa faísca está dentro de ti. Só tens de te atrever a acendê-la.